Qual é o perigo de estar em pecado? Afinal, o que é pecado? Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação, curando seus traumas, bloqueios que os impedem de prosperar e de ter uma vida realmente abundante. Bom, recentemente eu tenho feito alguns atendimentos e quero trazer esses estudos de caso para que juntos nós possamos avaliar. Se você é novo por aqui, vou pedir que desde já você se inscreva no canal para sempre estar recebendo de primeira mão todo o conteúdo que eu posto aqui semanalmente para sua evolução e sua expansão. Bom, hoje é um dia muito feliz, né? Afinal, eu estou realizando algumas materializações. Deus tem sido generoso com tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida como um todo. Ainda vai chegar o momento que eu vou compartilhar com vocês todas essas grandes conquistas que têm acontecido nesses últimos dias. Peço também compreensão para você que estava continuamente aí nesse processo aqui do canal, tá esperando o vídeo, mas esse vídeo chegou porque assim, eu tenho adotado uma metodologia. Vocês já viram em outros cenários que ficam vários livros nos quais eu já li quase todos os livros que estão lá, a grande maioria eu já li, alguns que eu não li, mas eu acho que poucos, mas todos na sua integralidade, a grande maioria ali já foram lidos e eu tô aqui hoje para falar desse único livro aqui, ó. Certo? Deste livro aqui. Ou deste, que é a mesma coisa. O Rei dos Reis, a Bíblia Sagrada. E para que eu possa dar continuidade nesse vídeo, eu vou pedir uma palavra de Deus que abri. Geralmente vou fazer igual eu fiz nos estudos de caso que eu vou te contar aqui. Então, naquele dia, Davi entregou o primeiro na mão de Asaf e dos seus irmãos este salmo para dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei-o conhecidos os feitos entre os povos. Cantai, cantai-lhes salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, que se regozijei o coração daqueles que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai e a fazei continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, de suas maravilhas e do juízo de sua boca. 1 Crônicas 16, 7 a 12. Bom, nem se eu quisesse sairia algo tão maravilhoso, porque o que eu estou aqui hoje é para contar as glórias e as graças do Senhor na minha vida e nos meus atendimentos. Bom, essa semana eu tenho passado muitos atendimentos e tenho sido muito assertivos. Por exemplo, teve um ressonante harmônico que acabou de fazer uma sessão, foi a sessão mais rápida que eu fiz, e ele veio e falou assim, Alisson, eu tenho um compromisso de 3 horas, eu já atrasei 10 minutos, você consegue fazer a sessão em 30 minutos? Eu falei, 30 minutos. Isso era 14 horas e 9 minutos, na hora que foi 14h39, fechou. E quando ali eu fiz a sessão com ele, todas as vezes antes de eu começar eu tenho lido a palavra, pedido Deus para me dar instrução sobre o que eu vou falar com o cliente que vai chegar. E quando eu falava isso, Deus queimou no meu coração uma coisa muito grande que eu deveria falar com este cliente, que era sobre filhos, Veio muito forte. Aí eu cheguei para ele, né, e a palavra do evangelho que caiu para ele num primeiro momento foi sobre Mateus, só para vocês entenderem o contexto, tá? Mateus, calma. Voltei. Marcos. Tá, Mateus. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, Mateus 4:17. Primeira coisa, assim, que arrependimento. Ele e a sua esposa são casados, a sua esposa está passando por uma grande turbulência existencial, com um indicativo de depressão, e a gente vem fazendo um acompanhamento pessoal com o cliente para ajudar a sua esposa. Afinal, o casal, 2 se tornam um. Deixará a casa de seu pai e de sua mãe e tornará uma só carne. Então, assim, os campos energéticos dos dois se tornam um. Claro que cada um tem a sua individualidade, mas formam um terceiro campo que atinge
a representação da trindade da família perante Deus. E aí, o que acontece? Na hora que a gente observa aqui, perguntei, afinal, do que você se arrepende? E a mesma pergunta eu te faço, do que você se arrepende? Mas o que é um arrependimento? É algo do tipo que você estava fazendo que está te incomodando muito. Você não está muito confortável. Pode ser um arrependimento, talvez, de uma escolha, de um caminho que você seguiu e esse caminho já não faz mais sentido. Como, por exemplo, jogos de apostas, onde eu tenho um cliente da sessão de hoje que também, eu vou falar durante esse vídeo, que perdeu tudo. Ganhou tudo e perdeu tudo. Em tese, né? Por quê? A vida boa, ela acontece para todo mundo, certo? O caminho de acessar o dinheiro acontece para todo mundo. Só que a forma como qual aquele dinheiro chegou para o meu cliente está fazendo que tudo que ele construiu na cabeça dele, que ele achava que era ganhos, veio a ruína e por isso que ele me procurou. Novamente, né? Porque ele já veio, eu dei uns auxílios para ele, mas na hora que eu ia falar para ele sair desse caminho, ele pulou fora. E aí agora que a porca apertou, ele voltou. Ah, você precisa de ajuda. Falei, tá bom, vamos lá, né? Porque a gente não escolhe quem a gente atende, né? Tudo bem. E aí, voltando para esse caso do cliente de agora a pouco, dos 30 minutos de sessão assertivos. Porque, né, geralmente a minha sessão dura 60, 90 minutos, mas eu tenho que ser... Estou sendo mais assertivo agora, como um sniper, mas eu preciso escutar um pouco o cliente, mas se a gente precisar resolver, a gente resolve em poucos minutos, como muitos de vocês já me conhecem quando passam pela experiência. Então, assim, o que acontece? E aí, ele começou a falar, olha, eu me arrependo na vida pessoal de ter mantido alguns relacionamentos com familiares, do qual deveria ter cortado cedo, que me gerou prejuízo aqui ao longo da vida. Algumas escolhas de amizade, meu network errado, eu optei por um caminho e fui para o outro. E na vida profissional, de ter segurado uns imóveis que ele tinha adquirido como uma reserva. E nisso explodia na minha cabeça. Fala de filho, ele ainda não falou, ele ainda não reconheceu. Eu falei, legal, interessante. E aí nisso eu abri o livro e veio o livro de Daniel, que era um recado para ambos, né? Tanto para ele quanto para a esposa. Para fazer o quê? O jejum de Daniel a partir do dia de amanhã, que para quem vai estar vendo esse vídeo, eu vou postar ele no ar, independentemente de seguir algoritmo do YouTube. Assim que eu gravar, eu vou postar, vai sair às 20 horas, então assim, vou ir contra todo o algoritmo, mas eu te amo algoritmo e se você vai entregar para as pessoas certas, e se você está vendo esse vídeo até que esse momento, eu quero te agradecer e quero pedir que você escreva aqui do que você se arrepende, confesse os teus pecados uns aos outros, que Deus vai fazer você, mas eu não estou falando de pecado religioso, eu estou te falando de ações como, por exemplo, desse cliente que é um casal, né? Na verdade eu atendo só um homem, mas aí ele me disse, você não vai nem acreditar. Há dias atrás, a minha esposa veio conversar comigo, me pedindo perdão por eu não ter me dado filho. Ela está com 52, ele está com 50 e alguma coisa. Então assim, ele veio trazer essa informação. E aí eu falei assim, e aí, o que você falou? Não, eu falei que eu não precisava e tal. Eu falei, cara, mas você está mentindo para você mesmo, mentindo para ela. Você tem que trazer isso à luz, você está colocando debaixo do tapete, você está falando que não. Cara, aí eu fui e trouxe o seguinte, em relacionamento, pessoal, nós somos corresponsabilidades. Se o casal optou por não ter filho por uma influência de um que seja apenas, essa influência, e esse outro aceitou, ainda que menor, é dos dois. Por quê? Qual que era o propósito? Não ter filhos ou ter filhos. Então isso é muito importante para os dois assumir, e ele também tem que mostrar que, de fato, ele sente por não ter filho, porque ele não está expressando que gostaria de ter um filho com a esposa, em momento nenhum ele expressou. Então ele está reprimindo. E quando você reprime algo que você quer na sua vida, cai trovões desse, como você está escutando. Você quer que caia trovões na sua vida e a sua vida fica desafiador? Porque se você não colocar para fora a glória do Senhor na sua vida, para você chegar e ver a mão de Deus, você acha que é pecado ter filho? Não é pecado ter filho, é uma escolha, mas está pesando para eles. Está pesando, certo? Porque se a gente for olhar a palavra, Deus fala, ide e multipliqueis. Ide e multipliqueis. Pela árvore se vê os frutos. Qual é os frutos que você está deixando aqui na terra? Você, mulher, como a de hoje.
A de hoje também teve uma outra sessão pela manhã que eu fiz a leitura da Bíblia e no qual eu falei, você precisa o quê? Se perdoar. E tem algo que você não consegue se perdoar. E o que era o caso? Aborto. E aí ela trouxe 2 abortos no qual cometeu. E aí nós fizemos ali uma renúncia de tudo isso, um auto perdão, para poder trazer todo o quê? Expansão necessária para que ela pudesse evoluir. Então o que eu estou fazendo, o que eu quis trazer aqui? E aí vocês viram, né? Quando eu abri o livro de Crônicas aqui, que eu nem lembro qual mais é, 1 Crônicas. Então assim, o que eu estou fazendo aqui? Dando o meu testemunho da graça de Deus em me proporcionar, me capacitar com todos aqueles livros, com todos aqueles cursos. E Deus, recentemente, por que eu parei de postar vídeo aqui? Eu quero trazer para vocês. Pelo fato seguinte, Deus me deu uma revelação no Legendários no qual eu fui. Ele me falou sobre os dons do Espírito Santo, que no qual eu sabia que, de uma forma ou de outra, eu tinha, mas eu corria desse dom. Porque eu tenho um certo receio de falar sobre Deus, porque eu sou muito temente a Deus e assim, vejo que Ele faz, mas eu não quero parecer nem sequer de longe um falso profeta. Por quê? O dom do Espírito Santo que me foi revelado é o dom de profecia e revelação. O que é um dom de revelação? É quando você sabe de alguma coisa que está oculta. E quando eu falo para o meu cliente que, por exemplo, o que estava oculto na vida dele? A questão do filho. Quando eu falo para a cliente, o que estava oculto na vida dela? O aborto. Quando eu falo com a minha cliente de uma sessão anterior, que ela chegou e falou assim, parece que assim, ninguém quer trabalhar comigo e tal, eu só faço as coisas sozinho, não sei o quê. Eu falei, vejo uma criança tomando banho, chorando dentro de um banheiro, tomando no banho. Ela falou, foi o dia que os meus pais se separaram. Eu estava ali presa, ou seja, era o problema também. Então assim, tem me vindo muitas revelações, só que eu não quero ficar falando isso sem ao menos ter o quê? Fundamento. Eu estou estudando, eu estou me capacitando. Bom, por exemplo, quando eu fiz um curso de registros acásticos, nada mais é do que você acessar a alma da pessoa, você ter uma leitura de alma. E, no meu entender, Deus só falou comigo assim, Alisson, você procurou em livros, você procurou em cursos, você procurou em palestras, você foi em ciência, você está investigando tudo, mas você esqueceu de me perguntar por onde você ia. Eu só ia fazendo curso, caía nesses gatilhos mentais, caía em tudo. Muitos de vocês caem nos meus vídeos, Deus já fala, faz a sessão com ele que ele vai te ajudar. Igual mais um outro cliente hoje falou assim, Alisson, eu te procurei em abril, fiquei resistindo, no fundo do meu coração sabia que igual teve uma outra também, falou, Alisson, minha consciência gritava para eu procurar você fazer, já fiz método de IP, paguei 20 e tantos mil no Pablo Marçal, paguei não sei o que, mas ainda assim tá para fazer com você. E na hora que eu trouxe algumas coisas para ela, ela falou, meu Deus, mas fica tranquilo, você precisou passar por aqueles processos, por aqueles mentores para chegar aqui, porque talvez eles prepararam o terreno para você ouvir o que eu tinha para te dizer, senão talvez você não ouviria. Então assim, não é pelo preço, não é pelo valor, é simplesmente pelo trajeto que Deus coloca vocês na minha vida. E aí trouxe essa questão dos dons do Espírito, e aí eu fui ver, daqueles monte de livros que eu tenho lá na minha estante, os 2 livros que eu tinha maior resistência, Todos Podem Profetizar, que é também um dos dons do Espírito Santo. Então assim, eu quero encorajar você hoje, pelo poder e autoridade de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você, dentro da centelha divina, a sua parte mais espiritual, mais consciencial, mais ativacional, eu peço que você feche seus olhos, respire fundo, pense verdadeiramente onde, quando, quem você precisa arrepender. Qual é a situação que está oculta, as 7 chaves que só você sabe e que juntos Deus vai revelar para você, para que você possa de uma vez por todas se libertar dessa situação. Em nome de Yeshua HaMashiach, vulgo Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro nome, o nome dos nomes. Então, para a honra e glória de Deus, que venha essa revelação. E se você sentir no seu coração de fazer a sessão comigo, vou pedir que você chame aí no WhatsApp. Vou deixar no link da descrição, você vai chamar e nós vamos conversar. Eu quero trazer para você consciência de, abre aspas, pecados de alma que está latente no seu ser, que precisa de uma vez por todas ser confessado, ser colocado para fora para ter uma conversão. O que é uma conversão? Uma mudança de direção. Mudança de direção.
você via um comportamento e você vai começar a adotar outro. Isso é muito importante para você virar chaves, sair dessa inércia. Fechou? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Do fundo do meu coração, eu tenho certeza que se você chegou até o final, tem um propósito. O que está ardendo no seu coração, pega e faz. Beleza? Vou pedir aí para você que se sentiu confortável, dá um like aí nesse vídeo para que nosso querido algoritmo do YouTube, a nossa IA do YouTube, entregue para mais pessoas. Forte abraço, valeu!